Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa aula de períodos compostos e começar a falar sobre a subordinação. Então nós fizemos já alguns exercícios sobre coordenação, falamos sobre a questão do paralelismo sintático na aula passada e hoje a gente começa a falar sobre a subordinação. Lembrando que a subordinação é um processo sintático de construção dos períodos, dos períodos compostos, e é uma forma mais complexa de formar esses períodos compostos. Por isso, como eles são mais complexos, eles também são mais valorizados no texto. Então é importante que a gente também tenha esse domínio linguístico para não recorrer apenas ao processo mais simples, que é o da coordenação. Então, começando a falar aqui sobre os períodos compostos, nós falamos então anteriormente da coordenação, e aí vimos os tipos de orações coordenadas, então as orações que são sindéticas, que são aquelas que têm o conectivo, então as orações coordenadas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, e as orações coordenadas assindéticas, que são aquelas que são ligadas apenas por meio da vírgula, sem o uso do conectivo. Então, fizemos alguns exercícios sobre essas orações e hoje a gente começa a falar sobre a subordinação. Então, lembrando que nós temos 3 tipos de orações subordinadas. As orações subordinadas substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Então, obviamente, a gente vai começar a falar sobre as orações subordinadas substantivas. Bom, primeiramente, o que a gente tem que pensar? Por que essas orações são chamadas substantivas? Justamente porque elas exercem a função sintática do substantivo em uma oração. Então, nós vimos no primeiro semestre as funções sintáticas dos substantivos. Então, os substantivos podem ser sujeito, pode ser objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, enfim. Então, considerando as funções sintáticas exercidas pelo substantivo na frase, nós vamos analisar essas orações que exercem o mesmo papel de um substantivo e por isso recebem então esse nome. Então, considerando essas funções sintáticas, nós temos as orações subordinadas substantivas subjetivas, que são aquelas que vão exercer o papel de sujeito, as predicativas, que vão exercer a função de predicativo do sujeito, objetiva direta, que exercem a função de objeto direto, a objetiva indireta, que exerce a função do objeto indireto, a completiva nominal, que exerce o papel de complemento nominal, e a apositiva, que exerce o papel do aposto. Então, nós temos 6 tipos de orações subordinadas substantivas: subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Então, por isso que eu tinha conversado com vocês que todas as informações, toda a análise sintática que nós realizamos no primeiro semestre, a gente precisa recuperar. Então, aqui, começando a falar sobre as orações subordinadas substantivas, nós temos um exemplo. Essa primeira frase é um período simples, porque apresenta apenas um verbo. Então, o bom trabalhador alcança sucesso. Então, esse ao bom trabalhador é o sujeito dessa oração. O trabalhador é o substantivo aqui, exercendo o papel de sujeito. Então, eu substituí esse sujeito, para mostrar o quanto que ele exerce a mesma função, por uma oração. Então, por exemplo, aqui, quem trabalha bem alcança sucesso. Em vez de usar o bom trabalhador, que trabalhador é um substantivo, eu uso uma oração. Tá vendo que aqui aparece um verbo? Então, se aparece um verbo, eu tenho uma oração. Então, quem trabalha bem é uma oração, alcança sucesso é a outra oração. Lembra que a gente tinha conversado que a oração subordinada, ela
ela exerce o papel, a função sintática da outra oração, ela acaba fazendo parte dessa, por isso que elas são chamadas também de orações dependentes, porque uma depende da outra. A oração subordinada, ela está exercendo uma função, ou seja, ela está subordinada à oração principal. Então, esse alcança sucesso é a oração principal. Quem trabalha bem é a oração subordinada. Essa oração subordinada que exerce a função de um substantivo e que exerce a função sintática que é de sujeito. Por isso, essa oração, ela é chamada de oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque ela está exercendo a mesma função de um sujeito. Então, lembrando que alcança sucesso é a oração principal. Quando nós vimos as orações coordenadas, nós falamos justamente que na coordenação nós não temos uma oração principal, nós temos uma ordem, né, de orações que são ligadas. Aqui não, nós temos uma principal e uma que está subordinada a ela, exercendo uma função sintática. Ela faz parte sintaticamente da oração principal. Ficou claro para vocês? Bom, depois nós temos aqui um exemplo de orações subordinadas substantivas que vão exercer a função de predicativo. Então, o que é importante vocês pensarem? Para que haja predicativo, a gente precisava do verbo de ligação, que o verbo de ligação, ele vai ligar o sujeito a um predicativo. Então, essa estrutura do predicado nominal é necessária para que haja um predicativo do sujeito. Então, nós temos aqui, por exemplo, o meu sonho é a maternidade. Maternidade é um substantivo, né? E ele exerce aí a função de predicativo do sujeito. Ele está ligando com o sujeito que é meu sonho. Então, esse predicativo poderia ser substituído por uma oração. Então, ó, meu sonho é que eu tenha filhos. Esse tenha é um verbo, portanto, eu passo a ter uma oração, e é uma oração subordinada, substantiva, predicativa, porque ela exerce a função de um predicativo, né? Que é essa função do substantivo no caso. Então, lembrando que se tiver o verbo de ligação na frase, eu só tenho duas possibilidades, ou é o sujeito ou é o predicativo. Então, vocês fiquem atentos se aparecer o verbo de ligação, porque aí as possibilidades diminuem, fica mais fácil de avaliar. O outro caso, nós temos desejamos a sua felicidade. Então, nós temos um sujeito oculto aqui, nós desejamos o quê? A sua felicidade. Então, a sua felicidade é o objeto direto, né? Então, é a função exercida pelo substantivo, felicidade aqui é de objeto direto. Então, se eu substituísse esse substantivo por uma oração, eu teria, por exemplo, desejamos que você seja feliz. Passei a ter o verbo, consequentemente eu tenho uma oração. Uma oração que está completando a oração principal, exercendo uma função sintática. Então, é uma oração subordinada. Como ela exerce o papel de um substantivo, oração subordinada substantiva. Essa relação é de objeto direto, né? Eu estou completando o sentido do verbo sem a necessidade de uma preposição. Por isso, objetiva direta. Depois nós temos os homens precisam de ajuda. Então aqui eu tenho os homens, o sujeito, precisam, no verbo, e de ajuda é o objeto indireto. Precisam de quê? Como eu tenho essa preposição ligando aqui, eu tenho um objeto indireto. Então eu vou substituir esse substantivo por uma oração que exerça a mesma função, que complete o verbo precisar. Então, eu coloquei aqui, os homens precisam de que alguém os ajude. Então, em vez de ajuda, que é um substantivo, eu coloco que alguém os ajude e passa a ter verbo. Portanto, passa a ser uma oração
subordinada, substantiva, porque está ocupando a função de um substantivo, e exercendo a função sintática de objeto indireto, por isso objetiva indireta. Depois nós temos aqui um caso, né? As crianças sentem saudade do abraço dos amigos. Então, ó, lembrando, eu tenho as crianças, sujeito, sentem, verbo, sentem o quê? Saudade. Então, saudade é o objeto direto do verbo, é o que está completando o verbo. Mas a frase não acaba ali, porque elas sentem saudade de alguma coisa. Então, esse do abraço dos amigos está completando a palavra saudade. Está completando um nome, por isso que a função exercida por essa expressão é de complemento nominal. Logo, né, a oração que ocupar essa mesma função vai ser completiva nominal. Então, as crianças sentem saudade de que os amigos as abracem. Então, aqui, ó, passou a ter um verbo, passou a ser uma oração subordinada substantiva, né, ocupando aí o papel de abraço, que é um substantivo, e exercendo a função sintática de complemento nominal, por isso, completiva nominal. E o último caso, né, que vai ocupar a função do aposto. Então, ó, apenas peço-lhes isso. Então, esse sujeito eu, que é oculto, peço, que é o verbo, peço o quê? Isso. Esse isso seria o objeto direto. O lhes, né, que seria a vocês ou a eles, né, eu teria o objeto indireto. Logo, esse silêncio, ele está explicando uma expressão, ele está explicando o pronome isso. Portanto, esse silêncio, que é um substantivo, exerce a função sintática de aposto, é o aposto do pronome isso. Se eu transformar isso em oração, eu tenho apenas peço-lhes isso, que fiquem quietos. Que fiquem é o verbo, portanto, essa estrutura é uma oração subordinada substantiva, porque está ocupando o papel de um substantivo e exercendo a função sintática de aposto, que, portanto, ela é apositiva. Né? Então, o importante é que vocês tentem sempre substituir a oração por um substantivo. Nem sempre é possível essa relação clara, né? Um substantivo que possa ser recuperado claramente na oração, mas substitua por um substantivo e veja qual a função sintática que esse substantivo vai exercer na frase. De acordo com a função sintática, vocês vão conseguir classificar as orações subordinadas substantivas, né? Se elas vão exercer a função de sujeito, de predicativo, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal ou aposto. Então, são 6 tipos, né? Então, fiquem atentos na hora de realizar as atividades. Então, eu vou deixar aqui para vocês essas 6 frases para vocês fazerem o mesmo processo que eu fiz anteriormente. Então, aqui eu tenho uma expressão formada a partir de um substantivo. Vocês vão classificar a função sintática dessa expressão e transformar isso em oração. E aí, consequentemente, depois de transformar em oração, fazer a classificação dessa oração. Tudo bem? Então, tentem fazer esses exercícios e depois na próxima aula a gente conversa sobre eles, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Beijo, gente, até mais!